Você já pensou em abrir um terreiro alguma vez? Você que é médium de Umbanda, será que você tem essa missão de abrir um terreiro na sua programação reencarnatória? Tem como saber se tem essa missão, se não tem essa missão? Uma outra pergunta que a gente gostaria de saber, né? Um médium desenvolvido, assim, aquele médium que dá consulta, que já é desenvolvido, ele pode abrir seu terreiro a hora que ele quiser, quando ele quiser? O que, que ele precisa para isso? O que, que ele precisa para estar apto para abrir um terreiro? O que, que pode acontecer, aliás, se um terreiro for aberto de qualquer maneira, sem que aquele médium esteja apto? Eu quero responder essas perguntas para você hoje. E você que pretende um dia abrir um terreiro, fica atento a essas dicas que eu vou te dar. Você que está pensando em abrir um terreiro, fica atento. E você que não tem essa pretensão, fica atento também. Primeiro, porque você não sabe o dia de amanhã. Vai que amanhã algum guia fala para você, olha, você tem que abrir um terreiro. E segundo, porque vai ajudar você a compreender o que é que acontece em muitos terreiros que tem por aí. Então, minha gente, eu quero começar a nossa conversa lembrando, né, tem muita gente que tem o desejo de abrir o terreiro. Esse desejo vem por vários motivos. Ou porque a pessoa teve uma orientação espiritual para isso, algum guia falou para ela, olha, você tem que abrir um terreiro. Ou então porque, o que é muito comum, essa pessoa está insatisfeita com seu terreiro atual, ela queria fazer um terreiro completamente diferente, em que as coisas fossem da forma como ela acha que são as certas. Ou então, simplesmente, a pessoa quer abrir um terreiro porque ela tem essa vontade, ela quer ajudar a sua religião, ela acha que ela pode contribuir mais com a sua religião, fazer algo a mais pela Umbanda. Então, existem vários motivos que levam uma pessoa a querer abrir um terreiro. Outro dia, eu vi na internet uma pessoa que colocou uma pergunta assim, gente, olha só, preste atenção. A pessoa botou assim, eu quero abrir um terreiro, o que eu devo fazer? Gente, ela perguntando na internet o que ela deve fazer para abrir um terreiro. Isso quer dizer o seguinte, que ela nem procurou alguém para orientá-la espiritualmente. É possível que ela nem esteja frequentando terreiro nenhum, porque senão ela saberia que não é na internet que a gente encontra a receita de como abrir o seu terreiro em 10 passos. Não é assim, ela tem que ter uma orientação espiritual. Então, esse tipo de pergunta é um tipo de pergunta com muita ignorância. Ignorância no sentido de não conhecer, de não saber o que é realmente abrir um terreiro. Mas, infelizmente, está cheio de coisas assim, né? Principalmente na internet, onde se proliferam aí cursos e mais cursos de magia disso, de magia daquilo, curso até de sacerdócio umbandista. Eu não tenho nada contra os cursos, pelo contrário, eu gosto muito que haja cursos, porque eu acho que os cursos podem nos acrescentar conhecimentos. Eu não tenho nada contra, mas o que forma mesmo um sacerdote umbandista, o que o qualifica para ser um sacerdote umbandista são outras coisas, não são os cursos que se tem na internet. E são sobre essas outras coisas que eu vou falar para você. Afinal de contas, né? O que é preciso para uma pessoa ser um sacerdote de Umbanda, e mais que isso, não é simplesmente ser um sacerdote de Umbanda, porque sacerdote de Umbanda, de repente, aquela pessoa fala assim, eu quero ser e vou ser. O que é preciso para que ela seja um bom sacerdote de Umbanda. Outro dia eu tive uma reunião com dezenas de lideranças de terreiro, e nós discutimos justamente esse ponto, o que é preciso para uma pessoa ser um bom sacerdote de Umbanda. E aí tem pelo menos, minha gente, 5 requisitos que eu posso elencar aqui para você entender o que é de fato necessário para que alguém possa abrir um terreiro e ser um bom sacerdote umbandista. Vamos começar. O primeiro deles, sabe o que é? É a preparação espiritual. Mas eu não estou falando do desenvolvimento mediúnico ainda não. Eu estou falando de uma preparação espiritual prévia, uma preparação espiritual energética, vibratória prévia, realizada antes mesmo da pessoa reencarnar, de acordo com a sua programação kármica, de acordo com a sua programação reencarnatória. Quando a gente vê aqui, por exemplo, no mundo material, alguém assumindo uma posição de sacerdote, às vezes a gente pensa assim, né? A gente tem a impressão de que aquela pessoa foi escolhida ali naquele momento e que a partir dali é que a coisa foi definida que ela vai ser sacerdote. Não, não é assim não. Quando uma pessoa é escolhida aqui no mundo material, indicada, apontada, olha, você vai abrir um terreiro, aquilo é somente uma materialização de algo que começou há muito tempo, antes do seu nascimento. Como assim? Deixa eu explicar para você entender melhor. Minha gente, o sacerdócio na Umbanda, embora pareça, não é uma coisa fácil, pelo contrário. Não é fácil nem em termos emocionais, nem em termos psicológicos e, principalmente, não é fácil em termos espirituais. Porque uma vez que a pessoa inicie a sua missão sacerdotal, ela vai passar a lidar com problemas
que não são só seus. Cada um de nós tem os nossos problemas, tem os nossos próprios desafios, mas o sacerdote ele vai lidar com desafios, com problemas de outras pessoas, de um sem número de pessoas e problemas os mais variados possíveis. Então isso exige daquele sacerdote que ele tenha segurança emocional, segurança psicológica e principalmente segurança espiritual. E que essa segurança espiritual seja um pouco mais robusta que a da maioria das pessoas. Só que essa segurança espiritual mais robusta que a maioria das pessoas, porque senão ele vai cair, senão ele vai ter problemas sérios para ele, essa segurança espiritual mais robusta não é construída de um momento para o outro aqui, a gente já é reencarnado. Essa segurança espiritual mais robusta, ela é construída antes da gente reencarnar. É por isso que a preparação de alguém para ser sacerdote de Umbanda não começa aqui, em algum momento dessa nossa trajetória material. Ela começa lá, antes da gente reencarnar, em algum momento antes da gente reencarnar. Ele vai ter que ter este suporte, um suporte energético, um suporte diferenciado. Vai exigir nele, antes de reencarnar, preparação dos seus chakras, das telas búdicas, que são proteções dos seus chakras, para que receba aquele impacto que ele vai receber durante a missão dele, durante o exercício do sacerdócio, para que receba aquele impacto, que aquilo não lhe faça mal. Vai ter que ter o seu corpo perispiritual preparado antecipadamente para que ele resista a todas aquelas questões espirituais com as quais ele vai lidar, as cargas energéticas, as obsessões, os desafios de todo mundo. Ele vai entrar no karma das pessoas, vai se envolver com questões kármicas dos outros. Então é preciso que antes dele reencarnar, ele tenha passado por uma série de preparações prévias. E aí, essa preparação prévia, antes da gente reencarnar, ela gera duas situações diferentes e opostas, né? A primeira é que, já que isso tudo acontece antes da gente reencarnar, a gente, quando reencarna, obviamente, não lembra se foi preparado ou não. A gente não lembra se a gente tem isso na nossa programação kármica, na nossa programação reencarnatória. E aí, com isso, pode acontecer de pessoas que foram realmente preparadas lá atrás, antes de reencarnar, estão com seus chakras preparados, protegidos para receber aquelas cargas todas, para desenvolver um bom sacerdócio. Pode ser que aqui elas não pensem em abrir o seu terreiro. E aí, um belo dia, elas são surpreendidas pela orientação espiritual, que fala assim, olha, você vai abrir um terreiro, você vai ser sacerdote de Umbanda. E aí essas pessoas, né, como a gente não sabe se foi ou não preparado lá atrás, aí elas pensam assim, será que eu sou capaz? Porque é muita responsabilidade. Mas normalmente essas pessoas que foram preparadas lá atrás, apesar de ter esse senso tão grande de responsabilidade, esse receio de não ser capaz, elas têm no seu íntimo uma certeza de que tudo vai dar certo, porque afinal foram elas mesmas que se programaram lá atrás, né? Foram elas mesmas que programaram a sua reencarnação, então elas têm aquele sentimento no seu íntimo de que eu vou conseguir. E aí elas abrem o terreiro e vão muito bem. Já a segunda situação que é gerada por a gente não lembrar se a gente foi preparado ou não é o contrário disso. É aquela pessoa que não tem essa programação reencarnatória. Ela não tem o compromisso de abrir terreiro e por isso ela não foi preparada lá no passado. Só que por não saber disso, porque a gente esquece se foi ou se não foi, em determinado momento aqui vai que ela cisme que ela quer abrir o seu terreiro e ela vai abrir o seu terreiro. Essa pessoa, às vezes, é até um médium bem desenvolvido, é um médium até que trabalha bem com seus guias, é um médium até que auxilia muito na direção da casa em que ele está, por exemplo, mas não tendo aquela preparação prévia, a sua missão é até aí. É só até aí. É só até ser um médium bem desenvolvido, um médium que trabalhe bem com seus guias, ou um médium até que auxilie na direção da casa, que esteja muito presente, muito próximo da direção da casa. Pode ser que a sua missão seja só até aí. Ele não tem condições vibratórias, não tem condições energéticas de ser de fato um sacerdote. E aí, se ele insistir, é possível que venha a ter problemas seríssimos, já que as suas defesas energéticas não foram preparadas para sustentar aquelas vibrações com as quais ele vai trabalhar. E eu já vi, minha gente, muita gente se dando mal por causa disso. Muita gente insistindo para abrir terreiro, achando que faz parte da sua programação reencarnatória e terem muitos problemas com isso. Problemas de saúde seríssimos para si e até para sua família também.
porque vai receber carga, os seus chakras, as suas proteções dos chakras, as telas búdicas não vão filtrar aquilo. A vida daquela pessoa que se aventurou a ser sacerdote porque cismou, sem ter preparação prévia, vai se tornar um caos. E eu já vi gente ter problemas muito sérios por causa disso. Então, como é que a gente pode saber se a gente foi preparado previamente ou não? Em primeiro lugar, precisa a gente entender que não é porque a gente quer ou não quer agora. A coisa foi decidida lá atrás. E não tem outra forma da gente saber se a gente tem essa preparação ou não do que a gente aguardar que a espiritualidade se pronuncie. A espiritualidade sabe quem foi preparado e quem não foi. E, além disso, a espiritualidade sabe também a partir de que momento na nossa vida, na vida daquela pessoa, ela deverá iniciar o sacerdócio. Então é possível que a pessoa até tenha sido preparada, mas que tenha sido preparada para, a partir de determinado momento na vida dela, depois dela ter passado por uma série de preparações aqui na matéria também, complementares, só a partir daquele momento ela abrir o seu terreiro. Então a espiritualidade é quem nos diz se a gente tem esta missão, se a gente foi preparado previamente e, além disso, a partir de que momento. Então não adianta, mesmo quem foi preparado, não adianta ter pressa, tem que aguardar a espiritualidade. Eu já vi gente também que já tinha recebido essa preparação prévia, sabia que estava no seu caminho um dia abrir terreiro, mas que não tinha orientação para abrir naquele momento específico. E que, teimando, abriu e a coisa não foi muito boa. Então é necessário sim aguardar a orientação espiritual, mas é bom que essa orientação espiritual, preste atenção no que eu vou dizer, não venha somente a partir da boca do próprio médium, dos seus guias incorporados. Principalmente porque existe a possibilidade do animismo. E também existe a possibilidade de, em determinado momento, aquela pessoa está sendo assessorada por algum quiumba, por exemplo, e que coloque na cabeça daquela pessoa que aquele terreiro já não é o ideal para ela, que ela pode fazer diferente, que ela pode fazer melhor, que está na hora dela ter a casa dela, está na hora dela criar novos caminhos, alçar voos. Então é muito importante que essa orientação não venha de si, que essa orientação venha de alguém que se responsabilize por você. De preferência, o seu sacerdote, obviamente, o seu dirigente espiritual. Às vezes, o médium quer muito abrir um terreiro, quer muito alçar voos. E aí, seu guia fala que está na hora de abrir um terreiro, e às vezes não é bem o guia, pode ser o animismo ou pode ser a ação de um quiumba. Se for animismo, é menos pior do que o quiumba. Se for o quiumba, é pior, porque depois, quando abrir o terreiro, vai ser aquele caos, vai ser aquela festa, o quiumba vai aproveitar, porque vai ter um lugar só dele para fazer o que ele quiser. Então é importante que venha de alguém capacitado, de um dirigente espiritual, através dos guias do dirigente ou através de um jogo para dizer, olha, está na hora, é agora, vamos nos preparar porque você vai abrir o seu terreiro. Bom, minha gente, isso tudo que eu falei da preparação prévia é só o primeiro dos 5 pontos que eu queria ressaltar, mas tem mais coisas que são necessárias, mais requisitos que têm que ser cumpridos. O segundo ponto que eu quero destacar é a preparação mediúnica. É a fase de aprendizado pela qual nós passamos antes de assumir o sacerdócio. É aquele período que pode ser mais curto, pode ser mais lento, isso depende de qualquer pessoa, mas é aquele período de desenvolvimento mediúnico e que a gente começa a conhecer melhor as nossas próprias potencialidades mediúnicas, que a gente começa a se afinar com as nossas percepções extrasensoriais, para um dia a gente assumir aquela responsabilidade tão grande. Esse período ele é muito importante, porque é durante esse período que o médium vai conhecer melhor seus guias, vai aprender a escutá-los, vai aprender a conversar com seus guias, e isso é uma condição essencial para alguém que queira ser sacerdote ou que vai abrir um terreiro um dia. Por quê? Porque na Umbanda, diferente até de outras religiões, quem dirige o trabalho, os rumos da casa, são os guias. É bom que isso fique claro. Não é o sacerdote que decide de uma hora para outra. Agora vamos fazer assim? Agora vamos fazer daquela outra maneira? São os guias, são os nossos amigos espirituais que decidem todos os rumos da casa. Então o sacerdote ele tem que saber, tem que ter aprendido a escutar os seus guias, tem que prestar atenção nas comunicações que ele recebe, porque podem estar vindo, por exemplo, sugestões de um espírito perturbador que quer acabar com o terreiro. E ele tem que saber distinguir se é do seu guia aquilo ou se é uma sugestão de um perturbador que se aproximou momentaneamente e está querendo colocar ideias na cabeça dele. E aí, se ele não estiver apto a entender o seu guia,
ele vai confundir essas mensagens com a do seu guia. E aí a coisa já era. A coisa vai ter problema, o terreiro vai acabar, ou pelo menos quiumbas vão assumir o controle da situação. Então, é essencial que o sacerdote tenha uma boa percepção extrasensorial, que tenha essa sensibilidade apurada para ele entender, ouvir os seus guias e diferenciar também, não apenas de um quiumba, aquela comunicação, mas diferenciar da sua própria vontade. Porque às vezes o sacerdote tem vontade de agir por um caminho. E os nossos guias não querem que o terreiro vá por aquele caminho. E ele tem que apacentar aquele sentimento dele, aquela vontade dele, para escutar o seu guia. Como é que a espiritualidade quer que eu guie? Eu aqui sou só um instrumento. Como é que a espiritualidade quer que eu guie o terreiro? É isso que é importante. É isso que tem que acontecer. Então, esse período de desenvolvimento mediúnico é importantíssimo. Sem dúvida. Existem casos que, apesar desse período ser importantíssimo, existem casos assim raríssimos em que este desenvolvimento pode ser até dispensado. Opa, como assim? Se é tão importante, como é que pode ser dispensado em alguns casos? Nesses casos, esses casos acontecem somente em condições bem especiais, em condições bem diferentes, quando aquela pessoa tem uma missão assim muito especial. Não é com qualquer um que, de repente, vai começar a receber o seu guia em casa, o preto velho, e o preto velho vai falar assim, olha, vamos abrir um terreiro? Não é isso. Eu estou falando de pessoas que têm missões especiais, por exemplo, como o próprio Zélio de Moraes. Zélio Fernandino de Moraes, que aos 17 anos, sem ter frequentado terreiro nenhum, recebeu o Caboclo das Sete Encruzilhadas para fundar oficialmente a Umbanda. Eu conheço também outros médiuns espalhados pelo Brasil com quem também aconteceu a mesma coisa. O médium não conhecia nada e, de repente, recebeu o seu caboclo para dar início a alguma linhagem umbandista naquela região que não tinha umbanda. Eu conheço alguns casos assim, mas isso é raro, que fique claro. O desenvolvimento mediúnico é, sim, importante e ele só é dispensável em casos muito especiais. E quando isso acontece, é porque aquela pessoa também já teve, além daquela preparação prévia que eu falei no início, um outro tipo de preparação para que quando o guia começasse a encostar fosse de uma vez, para poder fazer aquilo a que ele estava proposto a fazer. Então eu falei aqui da preparação prévia, aquela antes de reencarnar, eu falei do desenvolvimento mediúnico, agora eu vou falar da terceira coisa, que eu acho importante também para o médium. É importante, mas nesse caso eu até posso dizer que não é essencial. Ela ajuda bastante o sacerdote, que é a instrução espiritual. Por incrível que pareça, eu não estou falando daquela instrução, aquele conhecimento prático. Como acender vela, quais as ervas usar, como dar o banho em alguém, como fazer uma firmeza, uma obrigação. Não é isso que eu estou falando, não. Por quê? Porque isso pode até ser ensinado pelos próprios guias durante o seu trabalho sacerdotal. Então não é este o essencial. A instrução espiritual que eu estou falando é o conhecimento da espiritualidade. É o porquê que o ser humano sofre, o entendimento das leis do karma, a compreensão do livre-arbítrio, enfim, leis espirituais que vão direcionar o seu trabalho, o seu entendimento daquilo que ele faz. Ele vai entender o porquê que determinado guia age de determinada maneira com aquele médium e de uma maneira diferente com o outro. O porquê que determinadas pessoas sofrem determinadas circunstâncias e os guias não têm como ajudar aquela pessoa. Enfim, o entendimento das leis espirituais. É isso que é muito importante. Como acender vela, como dar banho em alguém, como fazer firmeza e obrigação, isso os próprios guias podem ensinar. Isso é menos importante, mas o essencial é a consciência espiritual. É importantíssimo que o sacerdote tenha consciência espiritual. Isso vai ajudar aqueles com quem ele lida e vai ajudar principalmente a si próprio. Ele não vai se amargurar, por exemplo, porque queria fazer com que o seu trabalho andasse por um lado para tentar ajudar determinada pessoa. Se os guias falam, não vamos por aí, os guias estão entendendo que aquela circunstância não é dessa forma que tem que ser resolvida, ou que nunca vai ser resolvida, às vezes é karma daquela pessoa passar. Então, o entendimento espiritual é fundamental para o sacerdote de Umbanda. Esse foi o terceiro ponto. O quarto ponto que eu quero destacar para você é a inteligência emocional. É importantíssimo que o pai de terreiro, que o dirigente espiritual de Umbanda, ele tenha uma boa inteligência emocional. A vida de um dirigente de Umbanda, minha gente, não é nem um pouco fácil.
Ele, além da sua vida pessoal, da sua vida profissional, além disso tudo, ele sofre ataques espirituais constantemente, porque tem espíritos que não querem que ele continue aquele trabalho. E ele tem que lidar, além desses ataques espirituais que às vezes podem interferir na sua própria vida pessoal, ele tem que lidar com os desajustes emocionais, psicológicos dele próprio e também de todos os médiums. Ele tem que ter segurança, tem que ter lucidez para saber dirimir os conflitos sem que isso o abale. Ele tem que se colocar realmente na posição de orientador e entender que ele está ali não para sofrer junto com os outros, e sim para ajudar os outros a sofrerem menos. Então ele tem que se distanciar no sofrimento, não é no sentimento. Tem que se distanciar no sofrimento. As coisas não podem abalar o seu coração, não podem abalar suas emoções. Ou seja, uma inteligência emocional de saber separar muito bem as coisas, muito difícil. E além disso, ele ainda tem que ouvir críticas que muitas vezes não são construtivas, são maliciosas sobre a forma como ele conduz o seu trabalho. E ele não pode se abalar com isso, porque ele sabe que é do seu autocontrole, é da sua segurança, que vem a segurança energética para o próprio terreiro. Que se ele cai, se ele se abala emocionalmente, se ele se abala psicologicamente, o terreiro vai sofrer. O terreiro é uma extensão dele, ele é a pedra fundamental do terreiro. Então ele tem que ter um controle emocional muito grande. E aí, dentro desse controle emocional, uma coisa que a gente costuma dizer é que é até necessário que o pai de terreiro, que o sacerdote de Umbanda, ele tenha até uma certa dose de teimosia. Mas teimosia no bom sentido. É aquela teimosia de persistir naquilo que o seu guia falou que é correto e que tem que ser assim. Mesmo quando todo mundo está falando, mas isso vai dar errado, isso não é assim, não seria melhor de outra forma? Não, ele tem que ser teimoso nesse ponto. Ele tem que entender, o meu guia falou que é desta forma. Então, todo mundo pode falar o contrário, eu vou fazer desta forma. Quem está no comando do terreiro é o guia. Ele tem que confiar na espiritualidade, tem que seguir o seu guia, seguir o que o seu guia diz. E para isso também vale aquilo que eu falei agora há pouco, dele acalmar o coração dele com as próprias convicções. Porque, além das outras pessoas falar que aquilo não é o certo, pode ser que ele também ache que não é o certo. Pode ser que ele agisse de uma outra maneira se dependesse só dele. E ele tem que guardar isso e falar, eu não vou agir como eu acho que é o correto, porque se o meu guia está falando que o correto é de outra forma, é assim que eu tenho que fazer. Eu sou só um instrumento na mão da espiritualidade. E fazendo dessa forma, seguindo a espiritualidade, eu tenho certeza que vai dar certo. E normalmente, normalmente não, sempre dá. Então, o sacerdote ele tem que lembrar que ele não é o dono do terreiro e nem as opiniões das outras pessoas têm que interferir na forma como ele vai conduzir o terreiro. Não é ele quem diz como o terreiro tem que funcionar, quais os tipos de trabalho espiritual que devem acontecer, quais as lições que devem ser dadas ali para o seu público. E nem são as outras pessoas que têm que dar palpite nisso também. Isso vem da espiritualidade. É a espiritualidade que determina quais os tipos de trabalho que vão ser feitos, como lidar com aqueles que são atendidos naquela casa, como que o terreiro deve funcionar. Tudo isso depende da espiritualidade. O sacerdote que não segue isso, ele não vai ter o apoio da espiritualidade para aquilo, porque afinal de contas a espiritualidade não achava que aquilo era correto. E o que acontece com um sacerdote que tem uma casa aberta e que não tem o apoio da espiritualidade? Não, isso já é um contrassenso. A casa vai cair, vai ter problemas seríssimos. Daqui a pouco, a espiritualidade positiva começa a ser substituída por quiumbas, porque a espiritualidade não quer que haja daquela forma, porque sabe que aquilo vai dar ruim lá na frente. E a pessoa cisma de agir por aquela forma, quiumbas começam a se aproximar pela vaidade daquele sacerdote e começam a assumir o trabalho espiritual daquela casa. Então, eu falei aqui 4 pontos, que são a preparação prévia, o desenvolvimento mediúnico, a instrução espiritual e a inteligência emocional. Mas tem o 5º e último, eu falei último, mas não é o menos importante, pelo contrário, é um dos mais importantes, que é a transmissão do axé. O médium, ele pode ter todos os requisitos que eu falei. Ele pode ter a preparação prévia, ele pode ter o desenvolvimento mediúnico, as percepções apuradas, ele pode ter uma boa consciência espiritual, a instrução, ele pode ter uma boa inteligência emocional, mas sem o axé, que é essa força que move o terreiro para frente, que dá segurança, é provável que o seu terreiro não vingue.
Então, a força do terreiro, ela não vem do nada. Ela não é assim do nada que ela aparece. Ela é transmitida. Ela é transmitida através daquela linhagem a qual a pessoa pertence, aquele médium pertence. Ela vem através dos sacerdotes que já passaram, que receberam também dos seus sacerdotes anteriores e que vão repassar para frente. Isso traz a segurança espiritual para casa. Para que a casa seja segura, o novo dirigente tem que receber esse axé. E este axé, ele acontece no momento da fundação da casa. É isso que vai garantir que aquela casa vai ter o respaldo de toda a sua linhagem espiritual, um respaldo que vai trazer segurança, que vai facilitar o trabalho. Eu já soube de casos de pessoas que brigaram no terreiro em que estavam e resolveram sair e a própria pessoa foi fundar o seu terreiro ali. Ela não tem a transmissão do axé. Pode ser que os guias queiram até ajudar, se a pessoa estiver bem intencionada, se estiver preparada para aquilo, mas não tem aquela força que foi sendo transmitida ao longo de décadas, de séculos, de um para o outro, fortalecendo aquela egrégora, fortalecendo a segurança, facilitando o seu trabalho. E se não tiver essa transmissão do axé, ou se faltarem outros elementos que eu falei, daqueles 4 outros que eu falei, é bem provável que a casa não vingue. Eu soube de um caso, minha gente, de uma pessoa, que eu vou contar rapidamente para vocês, que ela queria muito ser mãe de santo. Queria muito. Então ela foi em um terreiro, e o terreiro falou que não era o caso dela, que não era para ela ser mãe de santo. Ela não gostou, ela foi em outro terreiro. O outro terreiro falou também que não era para ela ser, pelo menos não naquele momento, não era para ela abrir terreiro. Ela foi em outro, ou seja, ela ficou procurando alguém que dissesse assim, ó, abra o seu terreiro. Ela, depois de conseguir essa resposta que ela tanto queria, ela grudou naquela pessoa ali para aprender rapidamente, assim, aquilo de abre o seu terreiro em 10 passos, aprender rapidamente como é que se faz as coisas, como é que se faz a obrigação, como é que, enfim, que se faz tudo dentro de um terreiro. E abriu o seu terreiro. Cerca de um ano depois, esta própria pessoa, possuída, sabe-se lá pelo quê, quebrou tudo dentro do terreiro, todas as imagens, tudo. O que isso quer dizer? Alguma coisa estava muito errada ali. Ela não teve uma transmissão de axé. Ela não estava preparada psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, energeticamente. Ela não tinha inteligência emocional. Ou seja, não é uma coisa fácil, tão fácil quanto parece, você de repente ser um sacerdote de Umbanda. As pressões são muito grandes, pressões emocionais, pressões psicológicas, pressões energéticas e espirituais. E o melhor, nesses casos, é que realmente o terreiro não vingue. Porque é preferível que ele não vingue, que ele acabe, do que ele ser motivo ainda para gerar problemas para outras pessoas e para a própria pessoa ali que resolveu, por vontade própria, abrir o seu terreiro. Então, você que quer abrir um terreiro, converse com o seu dirigente. O seu dirigente, ele vai lhe orientar se este é o seu caso, se esse é o seu caso agora ou se é mais adiante, o que é preciso ainda. E, acima de tudo, confie na espiritualidade. A espiritualidade está aí para nos ajudar. Então, se for o seu caso, um dia abrir um terreiro, a espiritualidade vai lhe encaminhar para isso. Vai tudo acontecer da maneira mais correta como tem que acontecer. O seu dirigente, o seu pai de santo, vai passar para você, lá no momento da fundação do seu terreiro, o axé daquela linhagem, você vai estar muito bem amparado, você vai conseguir crescer e fazer trabalhos maravilhosos, como a maior parte dos terreiros de Umbanda fazem. Mas terreiros de Umbanda que foram pautados nesses 5 pontos que eu falei, que tem sacerdotes conscientes, sacerdotes que sabem o que fazer, sacerdotes que são orientados sempre pela espiritualidade, que colocam a sua mente, a sua vontade abaixo da vontade dos guias, que não se deixam envolver pelas outras circunstâncias criadas por outras pessoas, ou seja, sacerdotes que de alguma maneira estão muito bem preparados para aquela função. Se isso não acontecer, é possível que o terreiro não vingue, e se não vingar, como eu falei, é preferível que não vingue do que cause mais dor para outras pessoas. Então, se não vingar, é momento até de a gente elevar as mãos para os céus e agradecer, porque está abreviando um monte de sofrimento que poderia acontecer. Minha gente, um grande beijo, fica com Deus, até o nosso próximo encontro.